5 tipos de eleições possíveis, né? Não tem outro tipo diferente desses 5. Se vocês pegarem e analisarem. Primeiro, o rosa é a eleição presencial. A eleição presencial, aqui a gente fez uma escala que começa de até 50 eleitores até 22.250. E baseada naqueles quesitos anteriores, foi feita uma tabela com os custos relacionados. Então, quanto custa para enviar uma carta para alguém para convocar para uma eleição presencial? Né? Quanto custa para você tratar um procedimento sempre eletrônico? Né? Mas, por outro lado, se você tem 50 pessoas, são 50 diretores de grandes multinacionais que pertencem a uma determinada associação e não tem tempo livre para chegar de jeito nenhum num local específico para votar, qual é o custo indireto nisso? Né? Então, existe aqui só uma análise do custo direto, daqueles 3 quesitos, que é você fazer o procedimento eletrônico, você criar a tal da cédula, né? E convocar os eleitores. A linha azul a gente manteve a parte de votação eletrônica de uma forma constante. Pensar em TI, se você falar aumentou um pouquinho o banco de dados, diminuiu um pouquinho o banco de dados, a diferença é mínima. Né? Evidente que aqui, se esse número crescer demais, você precisa dar mais disponibilidade, mais equipamento, tem outros quesitos aí que a gente pode entrar nesse mérito. E aqui, por outro lado, você até pode diminuir isso. Né? Se você pensar, não, são poucos eleitores, o meu serviço vai trabalhar rapidamente, em algumas horas, porque 50 pessoas, se der 3 horas por votação, normalmente está resolvido. Você não precisa ficar uma semana com o seu sistema aberto, os seus custos podem diminuir nesse sentido. Tá? Então aqui existe esse tipo de possibilidade. E nesses outros quesitos, quando você fala numa mista, convocação, o que a gente está atribuindo? Que você vai fazer eletrônico, todo o procedimento, mas você tem que convocar o pessoal por carta. Então não tem como você mandar e-mail para todo mundo. Se o seu banco de dados de e-mail está desatualizado, você tem pessoas de idade no meio deste e-mail que não tem e-mail e assim vai. Você tem outros tipos de ocorrências aí. E a mista correio, essa é a mais cara, porque vai envolver procedimento eletrônico e vai envolver uma cédula papel que você vai mandar para o seu eleitor. Também tem a possibilidade de devolver esse voto via correio. Então você tem tanto a eleição eletrônica quanto a eleição da carta-resposta tradicional. Tá? Então, aí foi compilado esse gráfico para mostrar que a eleição eletrônica, conforme você aumenta o número de pessoas, eleitores, é a única saída para o custo ficar reduzido.